Meu nome é Flávio Ryama, mas pode me chamar de VoidBrains. Vim aqui para falar sobre as diferenças entre o Vocaloid e o DAW. Ambos são grandes ferramentas da música independente que aqui no Brasil é muito pouco explorado. Fiz uma votação no Vocaloid Amino para descobrir o tema do meu primeiro vídeo nesse canal relacionado ao Vocaloid, e deu empate entre a origem do Vocaloid e esse tema das diferenças entre os softwares. Então o escolhido foi esse tema. De qualquer forma, posso dar grandes diferenças entre os dois softwares, ainda falando da origem de cada um. Então, let's go! Até onde eu saiba, a primeira canção sintetizada foi criada em 1961. Foi chamada Daisy Bell, cantada por um computador IBM 7094. Ela não usou amostras de pessoas reais, então era obviamente muito robótico. Confira! Então sim, a sintetização de voz não veio do nada. Mas comercialmente falando, podemos dizer que o Vocaloid é o primeiro produto comercial a oferecer cantores sintetizados. Desde o início, a Yamaha ofereceu os seus serviços para terceiros, outras empresas para distribuir e também criar seus bancos de voz. Hatsune Miku é um grande exemplo. Ela foi criada pela Krypton Future Media, não pela Yamaha, mas ela usa o software Vocaloid. O Vocaloid surgiu de um investimento da Yamaha aplicado à Universidade Pompeu Fabra, na Espanha em 1997. A proposta da Yamaha era fazer com que os cantores ruins de karaokês soassem tão bem quanto os profissionais. Eu sei, coisa de japonês, não é não? Mas o que, japonês? A pesquisa intitulada Projeto Elvis em si foi baseada na transformação de voz utilizando uma coisinha chamada espectromorfismo. Eu não consigo falar isso direito, mas tudo bem. Basicamente, isso significa transformar a voz de uma pessoa na voz de outra pessoa, ou seja, fazer com que a sua voz se assemelhe à de um profissional. Apesar de 2 anos de trabalho, esse produto não se tornou comercial, porque esse tipo de projeto necessitaria de um músico profissional para cantar cada música que eles queriam utilizar com essa tecnologia. Foi daí que rolou a epifania. E se ao invés de trazer músicos para cantar uma música completa, a gente montasse bancos com amostras de voz desses cantores para que então pudesse produzir qualquer música que quisessem? A Yamaha logo falou: opa, tô dentro! Daí no ano de 2000 iniciou essa nova pesquisa, baseada no Projeto Elvis de 97. Trouxeram até mesmo Hideki Kimochi para a Espanha para que ele pudesse acompanhar esse projeto. Hoje ele é conhecido como o pai do Vocaloid. Esse novo projeto então se chamou Projeto Daisy, referência clara à primeira música sintetizada que foi criada. Foi com os resultados dos protótipos do Projeto Daisy que a Yamaha viu o potencial neste produto em se tornar comercial. Mas a Yamaha pensou assim: poxa, eu não vou conseguir distribuir isso tudo sozinha não. Mas e se eu terceirizasse a produção? Assim teria alguma empresa para ajudar a distribuir esse produto. E foi com esse pensamento que a empresa Zero G entrou na jogada. Juntos, a Yamaha e a Zero G produziram Leon e Lola, 2 vozes baseadas em 2 britânicos com descendência africana. Nesse caso, para tentar comercializar esses 2 produtos com cantores de soul, um estilo de música bem popular que é mais conhecido por ser cantado por negros. Assim nasceu o Vocaloid, cujo nome é a junção das palavras vocalista e android, Vocaloid. Se tiverem curiosidade de saber mais dessa história, comentem. Quem sabe eu faço um vídeo mais detalhado sobre a história do software, com curiosidades interessantes e tudo mais. Cross my
saber como surgiu o tal, devemos conhecer a diva do Vocaloid. Como a gente falaria de Vocaloid sem falar dela, não é mesmo? O boom do software Vocaloid foi em agosto de 2007, com o lançamento da balada Hatsune Miku. Ela bombou no Japão e também aqui no Ocidente. Já haviam muitas pessoas que amavam já naquele tempo. Eu mesmo cheguei a conhecer a Miku em 2008, com um cover da abertura de um anime que eu gosto muito. O cover não é um dos mais bonitos, mas tudo bem, eu amo ele mesmo assim. Na internet a popularidade da Miku só crescia. A fandom obviamente já tinha uma ideia de como funcionava o programa, por isso faziam o que chamavam de Jirinki Vocaloid. Isso significa Vocaloid manual. A ideia era gravar amostras da própria voz e editar para cantar. É basicamente como os youtubers como o Timbufan e o TheCrowd fazem com as vozes de personagens de desenhos animados e etc. Eu colocaria um exemplo do TheCrowd aqui, que eu adoro muito seus vídeos, mas são bem politicamente incorretos, por assim dizer. Então aqui fica um trechinho do Timbufan com a Dona Dilma mesmo. Cê joga de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá. Cê joga. Até agora a energia hidrelétrica é a mais barata. Por isso, um desenvolvedor independente chamado Ameia, e não estou falando de um par de meias, estou falando Ameia. Ele criou um programa chamado LoliEdit em dezembro de 2007, pensando já na ideia que o próprio Vocaloid tinha de como reproduzir a voz. Esse LoliEdit já utiliza o mesmo resampler que futuramente utilizaria no tal. O LoliEdit trazia Loni Nekon. Essa voz foi baseada na de um rapper japonês chamado Rorikomu. Ele é muito legal mesmo. Ouçam isso daqui. This song is produced by Gentis Tokipi. Okay, it's time to introduce it. Dance, you find a way, you find that's a get real. Watch out to make the way, you break out to midnight. Dance, you find a way, you find that's a get real. Watch out to make the way, you break out. 冗談じゃないなんて言いかけてまに見つからどくためらっちゃかスクールでスタッフがねこと言う人だ今日10時に乾杯なんて言ったらずっと報じる I love you too されども本音はないまましゃってよダンスブレイキー思考停止ゲーム Mas obviamente o programa não era perfeito e só reproduzia esse banco de voz, considerado por muitos o primeiro tal. Eu diria que ele é mais para um protótipo. Ele falta muitas amostras de voz e infelizmente o Sr. Rorikomu parece que não se interessou em gravar novamente. Não demorou muito, mas em março de 2008 já saiu o tal. Esse nome significa canto e como aparentemente o Rorikomu não se interessou em fazer outro banco de voz, a Meia produziu um banco de voz utilizando amostras da voz do programa de fala Aquestalk. Esse programa é tipo aquele Text Wave. Fazer um teste de voz. O livro é um produto intelectual e, como tal, expressões individuais ou coletivas. O nome dessa voz padrão é Utao Tatane, também conhecida como Defoko, ou seja, voz padrão. Sua voz foi criada 100% por computador, então ela não chega a ser bem realista, mas também não tem uma voz feia não. Diferente do Vocaloid, onde é uma empresa que contrata um vocalista para gravar um banco de voz, aqui qualquer um pode. Não é preciso investimento para criar um tal, mas acredite ou não, até empresas no Japão levam o programa a sério. AH Software, empresa famosa por ter criado Vocaloids como a
Izuki Yukari e Nikumura Iroha, criou duas Jutaos chamadas Tohoku Itako e Tohoku Kirita. Tem direito até a empresa de desodorante, que criou uma UTAU para poder vender seu desodorante. Por um tempo limitado, o desodorante vinha com um CD de músicas dessa Theo Fairy Null. Diferente do Vocaloid, cada personagem do UTAU tem suas particularidades. Às vezes uma configuração ruim, às vezes o uso de um determinado UTAU é muito complexo, alguns deles têm um monte de restrições, alguns são totalmente abandonados por seus criadores. Por isso é difícil levar esses bancos de voz a sério, o que torna o trabalho no Vocaloid mais simples. Você se comunica com uma empresa para cada dúvida. Não é uma criança que não consegue entender o que está acontecendo e está apenas fazendo isso por diversão, como é o caso de alguns bancos de voz do UTAU. Isso faz o UTAU ter uma imagem não profissional. A verdade é que existem alguns bancos de voz de pessoas que levam isso a sério. Um grande exemplo ocidental é a Aiko Kikyune. No seu site, você pode comprar uma licença para a permissão de venda de música original que você produza com o banco de voz dela. Mas para alguns outros UTAUs, é mesmo impossível encontrar seu criador em qualquer lugar. Usar o Vocaloid ainda é muito mais rentável por sua simplicidade na comunicação. O UTAU é muito mais um software manual para trabalhar em vozes, mas Vocaloid automatiza um monte de coisas. Hoje em dia você nem precisa de outro software para misturar as vozes junto com o instrumental no Vocaloid. Já o UTAU nem sequer é atualizado desde 2013. Então você está querendo saber qual programa é melhor? Bem, essa decisão cabe a você, o usuário. O Vocaloid é mais simples de se usar comparado ao UTAU, mas é realmente caro e fazer músicas não é tão fácil quanto parece, convenhamos. Ainda mais que estamos aqui no Brasil, né? Que o dinheiro aqui não tá fácil. O UTAU é um pouco complicado, mas tem muito mais possibilidades. Você tem bibliotecas em português, espanhol, multilingüe e Vocaloid. Você apenas tem 3 Vocaloids espanhóis. Um deles é multilingüe, na verdade. E as outras línguas são apenas inglês, chinês, japonês e coreano. Enquanto no UTAU você pode até encontrar alemão, russo e muito mais variedades. Pessoalmente, prefiro o UTAU. Eu mexo com o UTAU e tenho o meu próprio banco de voz. Ambos sintetizadores valem a pena tentar. O que você achou deles afinal? Deixe sua opinião abaixo. Até loguinho! Até logo! Eu já procrastinei demais, de tanto que tentei salvar a todos sem ao menos tentar salvar quem sou.